Boa noite, pessoal. Nós vamos falar sobre os tumores ósseos na infância e adolescência. Nosso grupo ele está formado por Carla Souza, Deilane Santana, Débora Almeida, Ellen Souza, Evelyn Pereira, Flávia Chagas, Judicélia Ferreira, Luiz Felipe França, Milene Arcanjo e Simone Nobre. Bom, antes de falarmos sobre o nosso assunto, que é o câncer ósseo infanto-juvenil, vamos dar uma pincelada sobre o câncer infanto-juvenil de uma maneira geral. É um tipo de câncer que é considerado raro quando comparado com as neoplasias no adulto. Corresponde de 2 a 3% de todos os tumores malignos, representando assim a segunda causa de morte entre crianças e adolescentes. Enquanto no adulto o câncer pode representar uma perda de 20 anos de vida em média, na infância, quando não curado, pode representar uma perda de 70 anos de vida, estando correlacionado a diversos fatores como sexo, idade, etnia, localização primária do tumor, extensão e tipo histológico. Sua incidência tem aumentado nas últimas décadas, porém, este aumento pode estar associado à melhoria de métodos diagnósticos e de notificação. Os tumores dos pacientes infanto-juvenil podem ser subdivididos em dois grandes grupos: tumores hematológicos, como as leucemias e os linfomas, e tumores sólidos, como os do sistema nervoso central, tumores abdominais, tumores ósseos e os tumores de partes moles, entre outros. As leucemias agudas é a principal neoplasia que acomete as crianças e adolescentes, possuindo um período de latência curto, com história de surgimento dos sintomas em poucas semanas. Os tumores do sistema nervoso central representam a segunda neoplasia mais frequente da infância. Os linfomas estão entre os 3 grupos de neoplasias mais comuns na faixa etária pediátrica. A presença de massa abdominal palpável é uma das principais apresentações clínicas dos tumores sólidos em crianças. Nos tumores oculares, o retinoblastoma é um tumor maligno que tem origem na membrana neuroectodérmica da retina embrionária, compreende de 2 a 4% dos tumores malignos pediátricos. Os tumores ósseos, ao contrário da maior parte dos tumores em oncologia pediátrica, são os mais frequentes nos adolescentes. Muitos autores correlacionam o surgimento dessas neoplasias ao estirão do crescimento, que é comum nessa faixa etária. E nos tumores de partes moles, o rabdomiossarcoma é uma neoplasia que acomete mais frequentemente os meninos com idade média de 4 anos. Olá, boa noite. Agora eu vou falar sobre os tumores ósseos. Bom, é uma neoplasia tipicamente de adolescentes, representadas principalmente pelo osteosarcoma e pelos tumores da família Ewing. O sarcoma de Ewing é um tipo de câncer relativamente raro que acomete o sistema musculoesquelético, se classificando como o segundo tumor ósseo mais comum em crianças e adolescentes, tendo a propriedade de ser altamente agressivo e de rápido crescimento. É caracterizado por pequenas células redondas que ocorrem frequentemente em tecidos moles e ósseos. Apresenta picos de incidência em torno de 15 anos, sendo o sexo masculino ligeiramente mais acometido do que o sexo feminino, uma relação basicamente de 3:2. Bom, o osteosarcoma é um tumor maligno configurado pela direta formação de osso ou osteoide por células tumorais. É um tumor considerado agressivo sem causa aparente, acometendo mais o esqueleto apendicular, tendo o crescimento acelerado, destruindo o osso e chegando até a romper a membrana óssea, o periósteo, invadindo as partes moles adjacentes. Podem ocorrer em qualquer osso ou mesmo em partes moles, tendo maior incidência do húmero e tíbia proximal e o fêmur distal. É um tipo de tumor que tende a ocorrer em região de crescimento ósseo acelerado, tendo maior prevalência pela porção metafisária dos ossos longos. A tendência à disseminação hematogênica é para os pulmões. A maioria dos casos do osteosarcoma se apresentam como doença localizada ao diagnóstico, sendo que quando a doença metastática, os principais sítios são para os pulmões seguindo dos ossos. O osteosarcoma é o mais prevalente na população infanto-juvenil,
de 0 aos 19 anos de idade. Corresponde de 3 a 5% de todas as neoplasias nessa faixa etária, apresentando um pico de incidência na faixa etária dos 10 aos 19 anos de vida, sendo mais frequente no sexo masculino. Olá, meu nome é Ellen, vou falar um pouquinho sobre o osteosarcoma. Na fisiopatologia, ela é caracterizada pela existência de células malignas do estroma com formações osteoides neoplásico, podendo também estar presente no tecido cartilaginoso ou fibroso. Ela ocorre comumente em metáfises dos ossos longos, como o fêmur, como a tíbia, com predileção nos ossos próximos ao joelho, que foi os que eu acabei de citar. Mas pode acometer ossos da face, esqueletos axiais e pelve, como no exemplo que eu coloquei aí abaixo, que é um osteosarcoma do arco zigomático, um osso da face. Só para vocês terem uma ideia de como é o osteosarcoma. Se nos sinais e sintomas, nós temos o inchaço e a dor como principal sinal e sintoma, A dor no osso afetado é o sintoma mais comum. No início pode não ser constante, mas há uma piora à noite. A dor muitas vezes aumenta com a atividade física e, se estiver localizado na perna, pode causar dificuldade para andar. O inchaço é o sinal mais comum, embora possa ocorrer apenas algumas semanas após o início da dor. Dependendo da localização do tumor, é possível sentir um nódulo ou massa. Infelizmente, devido a atividades próprias da idade, a dor e o inchaço de um membro são muito comuns em crianças e adolescentes ativos, Quem é que vai desconfiar que um adolescente ativo, saudável, pode ter um osteosarcoma, uma doença tão grave? O que pode atrasar a consulta médica e, com isso, o diagnóstico. Estes sintomas são menos comuns em adultos e devem ser um sinal de alerta para consultar um médico o mais rápido possível. As fraturas ósseas, Apesar do osteosarcoma enfraquecer o osso, muitas vezes ele não fratura o osso. Os osteosarcomas raros que têm essa condição, que seria o osteosarcoma telangiectásico, que tende a enfraquecer os ossos mais do que os outros tipos de osteosarcoma e são mais propensos a causar fraturas no local do tumor. Pessoas com fraturas próximas ou no local do osteosarcoma frequentemente descrevem que sentiam dor no membro durante alguns meses antes e que de repente ficou intensa quando a fratura ocorreu. Abaixo nós temos dois exemplos do principal sinal da doença, que é o inchaço. Nós temos o inchaço na tíbia, que seria o osteosarcoma da tíbia. E na segunda foto nós temos o inchaço aparente ali na face do paciente, que seria um osteosarcoma da face, provavelmente do osso zigomático. O sarcoma de Ewing é uma neoplasia óssea de comportamento biológico bastante agressivo, que acomete principalmente indivíduos abaixo dos 30 anos de idade e apresenta discreto predomínio em pacientes do sexo masculino. Pode surgir em qualquer osso do corpo, predominando nas extremidades e pelve. Além de existir uma variante que surge em partes moles e é histologicamente indistinguível. A família de tumores de Ewing compreende um espectro de neoplasias de células neuroectodérmicas primitivas, as quais são células embrionárias que migram da crista neural. Esses tumores acometem primariamente osso e tecido mole. Sinais e sintomas de sarcoma de Ewing. A maioria dos pacientes
se apresentam com história de dor local ou inchaço na lateral do tumor, que pode ser intermitente, algumas vezes noturna, e que piora com o tempo. Além da dor, eles relatam também febre baixa, mal-estar e fraqueza. Como os sintomas são vagos, eles podem ser confundidos com outras doenças, por exemplo, a dor de crescimento, infecção, osteomielite e lesões relacionadas ao esporte ou atividade da vida diária. Com essa, por ser confundido, né, acaba atrasando o tratamento do paciente. É sugerido pela história clínica e alguns exames. O exame mais valioso em pacientes com massa óssea dolorosa é o exame radiológico. Demais exames como tomografia, ressonância magnética, entre outros, elucidarão a sua primeira evidência clínica pela radiografia. Nos tumores ósseos, as características dos padrões de destruição ou produção de tecido ósseo induzem ao diagnóstico. Não confirmando o diagnóstico, o uso da tomografia computadorizada ou ressonância magnética lhe dará os parâmetros anatômicos da região envolvida. Os tumores da família Ewing apresentam dificuldade de diferenciação com outros tumores malignos de células pequenas e redondas. O estudo imunohistoquímico anatomopatológico, que tem como função localizar antígenos, proteínas, no tecido encaminhado para análise, é imprescindível na diferenciação e determinação do diagnóstico dos sarcomas da família de Ewing. Exame de sangue. Os exames de sangue não são diagnóstico para os tumores ósseos e de partes moles, mas são valiosos para a análise do estado clínico do paciente. A necessidade ou não de biópsia e o tipo de biópsia é determinado neste contingente de exames, história e exame físico. Tratamento. Então, o tratamento, dependendo do estágio da doença e de alguns outros fatores, temos como principais opções a quimioterapia, as cirurgias, radioterapias e também tratamentos com células-tronco. Em muitos casos, mais do que um desses tratamentos ou a combinação deles podem estar sendo utilizados. Alguns fatores podem ser decisivos para a escolha de um tipo de tratamento, como o estado de saúde do paciente, o estadiamento da doença, além de outras considerações pessoais. Em relação à quimioterapia, ela tipicamente é o primeiro tratamento a ser administrado para o paciente. A quimioterapia é uma combinação de vários medicamentos quimioterápicos que é usada para tratar esse paciente. O regime mais comum é o de alterar entre duas combinações de medicamentos administrados de 2 a cada 3 semanas. Em relação ao tratamento cirúrgico, vários tipos de cirurgias podem ser realizados para a remoção do tumor. A escolha ela vai depender do tamanho do tumor, localização e como a cirurgia pode alterar a função daquela parte afetada do corpo. Muitos desses tumores, eles podem ser removidos sem provocar qualquer incapacidade grave ou deformidade àquele paciente. Entretanto, outros tumores podem não ser completamente removidos sem afetar a função do membro. Tratamento radioterápico. Ele utiliza radiações ionizantes para destruir ou inibir o crescimento das células anormais que formam um tumor. As técnicas utilizadas são radioterapia conformacional 3D, que mapeia a localização do tumor com precisão, a radioterapia de intensidade modulada, que permite a conformação da radiação no volume-alvo com múltiplos feixes de radiação angulares e de intensidades não uniformes, possibilitando um tratamento concentrado na região tumoral. A radioterapia conformacional com feixes de prótons utiliza uma abordagem semelhante, só que em vez de raio-x, são utilizados feixes de prótons. É importante lembrar que a radioterapia em crianças ela pode interferir no crescimento ósseo. Em crianças pequenas,
Alguns ossos podem não crescer após o tratamento. Exemplo, uma perna mais curta do que a outra. Lembrando também que quando a radioterapia nos ossos da face, ela pode causar um crescimento irregular, afetando a aparência da criança. Tratamento de transplantes de células-tronco é um tipo de tratamento que ele é em conjunto com altas doses de quimioterapia. Esse tratamento ele ainda está em fase de estudos para uso em pacientes com IN, e o método utilizado, ele é utilizado, na verdade, após o paciente ser tratado primeiramente com a quimioterapia convencional e em seguida com altas doses de quimioterapia e transplantes de células. Após o tratamento, as principais preocupações para a maioria das famílias são os efeitos imediatos e de longo prazo do tumor e seu tratamento. Além da preocupação de uma recidiva ou metástase, os efeitos colaterais do tratamento a longo prazo podem incluir a infertilidade, desenvolvimento de um segundo câncer e outros efeitos tardios. Prognóstico. Listamos aqui alguns fatores que influenciam diretamente o prognóstico do tumor de Ewing e osteosarcoma. Tamanho. Tumores muito volumosos é um dos fatores determinantes que apresentam um pior prognóstico, pois se torna mais complicado conseguir uma ressecção cirúrgica ideal. Estadiamento. A detecção de presença de metástases ao diagnóstico tem grande significância, porque somente 20 a 30% destes pacientes terão sobrevida livre de doença, mesmo com quimioterapia agressiva e ressecção de metástases macroscópicas pulmonares. É um fator prognóstico chave tanto no tumor de Ewing quanto no osteosarcoma. Localização. As lesões, quando se apresentam próximas do esqueleto axial, tronco, pelve e coluna, têm pior prognóstico, pois esses locais as ressecções cirúrgicas se tornam mais difíceis e com a margem de segurança menor. Em alguns estudos, o osteosarcoma, localizado no úmero e fêmur, tem pior prognóstico do que nos segmentos mais distais. Isso também serve para o tumor de Ewing. Resposta tumoral primária. Os osteosarcomas localizados têm prognóstico melhor com quimioterapia pré-operatória, sobrevida livre de doença, por diminuir a possibilidade de micrometástases. Da mesma forma, o tumor de Ewing localizado apresenta melhor diagnóstico, possibilitando a sobrevida de 5 anos até 70%. Resistência a drogas. A presença de células tumorais com genes de glicoproteína indica resistência a múltiplas drogas utilizadas na quimioterapia, levando a um pior prognóstico de sobrevida. Níveis séricos elevados de LDH antes do tratamento também estão associados a um pior prognóstico nos pacientes que apresentam esses tumores. Necrose tumoral. Este é um dos fatores mais importantes de sobrevida livre de doença, sendo de 60% a 70% para a chamada boa resposta à quimioterapia pré-operatória, com necrose tumoral acima de 90% e somente 30% para as respostas inferiores a 90%, utilizando assim a classificação de UVOS. Por todos esses fatores e meios diagnósticos, é que a abordagem por uma equipe multidisciplinar é de fundamental importância para obter-se o melhor resultado terapêutico nesses pacientes. A compreensão dos fatores prognósticos do tumor de Ewing e do osteosarcoma, classificados como um dos tumores ósseos que mais acometem crianças e adolescentes, é importante porque eles propiciarão melhor possibilidade de direcionamento do tratamento. A quimioterapia, a cirurgia, a fisioterapia e o trabalho de toda uma equipe multidisciplinar
associadas proporcionam uma melhora significativa no prognóstico desses pacientes. É importante ressaltar também que o diagnóstico precoce é decisivo quando discutimos sobre o prognóstico e tratamento. Realizar uma boa anamnese, conhecendo desde os primeiros sinais e sintomas até o momento desses pacientes serem atendidos, é de extrema importância. Agora nós vamos falar um pouco sobre a atuação da fisioterapia nos tumores ósseos na infância e adolescência. O fisioterapeuta pode atuar no âmbito hospitalar, ambulatorial e domiciliar, e atuar em todas as fases de evolução da doença. Então, a nossa atuação inicia com a abordagem preventiva, quando o paciente chega no momento do diagnóstico, dependendo do tipo de tumor ósseo, da sua localização e também o tipo de tratamento clínico que esse paciente vai ser submetido, nós já identificamos alguns tipos de comprometimentos e sequelas que podem surgir. Na fase restauradora, o paciente vai ser submetido aos exercícios e condutas do fisioterapeuta, para que sejam restauradas algumas funções que o paciente apresenta limitação ou alguma incapacidade. Na fase de suporte, o paciente já vai ter algumas incapacidades e limitações instaladas, então nós precisamos ter uma conduta baseada no suporte, para que ele possa lidar no dia a dia, mesmo diante destas limitações. E na fase paliativa, que é quando o paciente está fora de possibilidades terapêuticas de cura, o fisioterapeuta ele é fundamental, pois vai promover um certo tipo de conforto e qualidade na fase terminal desses pacientes. A avaliação fisioterapêutica em indivíduos com câncer ósseo tem como base os mesmos princípios utilizados para reabilitar outras lesões. No entanto, deve-se conhecer aspectos específicos, tais como a localização do tumor, a extensão da doença e os efeitos sistêmicos que esse indivíduo vem sofrendo. O tratamento fisioterapêutico, por outro lado, visa o retorno aos níveis de produtividade anteriores ao tratamento, seja ele cirúrgico ou quimioterapêutico, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida e a funcionalidade desse indivíduo, além de minimizar os efeitos adversos provindo dos outros tratamentos. A literatura cita alguns recursos mais utilizados no tratamento, assim como a cinesioterapia, o TENS e a gameterapia. No caso do TENS, ele vem se mostrando com respostas bem positivas no tratamento da dor oncológica. Claro que com algumas limitações, como, por exemplo, ele não pode ser usado em tecidos neoplásicos ou após a radioterapia e até pacientes com baixa sensibilidade tátil. A cinesioterapia é uma das técnicas mais utilizadas e mais conhecidas. Ela tem o intuito de melhorar a mobilidade, a flexibilidade, coordenação, força muscular e resistência à fadiga. A gameterapia, por outro lado, ela também tem se mostrado como um forte aliado na reabilitação do câncer infantil, pois torna o ambiente hospitalar menos depressivo, além de promover um vínculo terapeuta-criança, tornando momentos lúdicos com aquele paciente. Em pacientes com câncer, de forma geral, é muito importante observar a contagem de plaquetas, hemoglobina e hematócrito, para estabelecer uma conduta terapêutica segura. Se as plaquetas têm uma contagem entre 20 e 30 mil, o paciente vai realizar exercícios ativos leves, sem resistência. Se essa contagem está entre 30 e 50 mil, o paciente vai poder realizar exercícios moderados, mas ainda sem resistência. Acima de 50 mil, o paciente pode realizar exercícios ativos com resistência e essa resistência deve ser de acordo com as condições do paciente. Em relação à contagem da hemoglobina e o hematócrito, se a hemoglobina está abaixo de 8 e o hematócrito abaixo de 25%, o paciente vai apenas realizar exercícios passivos e está liberado para as atividades de vida diária. Se a hemoglobina estiver entre 8 e 10,
e o hematócrito entre 25% e 35%, o paciente vai poder realizar atividades aeróbicas leves. Agora, se a hemoglobina estiver acima de 10 e o hematócrito acima de 35%, o paciente vai poder realizar exercícios conforme a sua capacidade. Por isso, é extremamente importante observar o hemograma mais recente do paciente, continuamente a cada sessão, para que as condutas adotadas sejam totalmente de acordo com as condições clínicas do paciente. Aqui estão alguns recursos que podemos utilizar em pacientes com tumores ósseos. Como a Deilane já falou, temos a cinesioterapia como um dos principais recursos utilizados. Quando o paciente tem algumas alterações cinético-funcionais, é através dos exercícios terapêuticos que nós vamos reabilitar esse paciente. Os exercícios devem progredir em relação à intensidade e à resistência. Muitas vezes o paciente inicia com exercícios isométricos para depois ir para exercícios com resistência manual e com carga externa. Podemos utilizar a faixa elástica, caneleiras, halteres, vários utensílios e equipamentos para poder realizar esses exercícios com o paciente. Também temos o TENS para tratar e reduzir a dor que o paciente sente. A crioterapia também ela pode ser utilizada, principalmente em pós-operatório e em alguns casos de dor, para que possa ter o controle do processo inflamatório e também a redução da dor. E também pode ser utilizados alguns recursos manuais, como a massoterapia e alguns tipos de liberação miofascial. Uma observação importante. A conduta ela deve ser totalmente individualizada. Muitas vezes tem pacientes com o mesmo diagnóstico, mas submetidos a um tratamento diferente, por causa de suas condições clínicas ou outros fatores. Ou então vai ter o mesmo diagnóstico e objetivos, porém são pacientes com idades diferentes. Por exemplo, um paciente com 7 anos e o outro com 14 anos. As condutas elas serão totalmente diferentes, porque faz parte do universo infantil a questão de brincadeira, do jogo, um universo mais lúdico. Então, nós vamos atender as crianças através de brincadeiras, através dos jogos, nós vamos promover um ambiente de diversão e a criança ela vai se sentir à vontade, se divertir e, ao mesmo tempo, vai estar contribuindo com o próprio tratamento e reabilitação. Já o adolescente, ele tem uma percepção diferente. Em algumas situações, utilizamos os jogos, como a game terapia, para que a conduta ela seja mais interativa. E, em alguns casos, até mesmo colocamos pacientes com o mesmo diagnóstico juntos, para que eles possam interagir entre si, e trazer uma evolução positiva no tratamento. Ou seja, para cada paciente, nós vamos ter uma abordagem, ter uma conduta diferente. Bom, pessoal, então chegamos ao final do nosso trabalho. O que nós podemos, então, ainda trazer aqui nas considerações finais, Nós vimos aqui que os tumores ósseos são neoplasias tipicamente aí do público infanto-juvenil. Importante observar que é um público que está em fase de crescimento, e a gente está falando de tumores ósseos. É representado aí principalmente pelo osteosarcoma e pelos tumores da família Ewing. É um tumor agressivo, de rápido crescimento e desenvolve metástase precocemente. Alguns pacientes, inclusive, como são os casos do osteosarcoma, por exemplo, de uma neoplasia que comumente tem uma disseminação pulmonar. Alguns pacientes evoluem para uma metástase pulmonar. Acerca da fisioterapia, vale a gente frisar o seguinte: a fisioterapia oncológica como uma especialidade própria e exclusiva do profissional fisioterapeuta é algo recente, através aí da resolução do COFITO, número 364, em 20 de maio de 2009. Então é algo recente. Consideramos ainda que o fisioterapeuta ele deverá ter um conhecimento aí detalhado de todos os aspectos característicos e específicos, desde localização do tumor, o estado do paciente, os efeitos sistêmicos da doença. Então, todo o processo, o fisioterapeuta tem que conhecer essa interação clínico-patológica aí. É importante
para nortear o seu tratamento e saber onde concentrar os objetivos, né? Aí eu trago a exemplo aqui a questão da interpretação, por exemplo, do hemograma. Será necessário pedir esse hemograma ao paciente, porque já temos bem constatado e evidenciado que enquanto o paciente está na vigência, né, da quimioterapia, ele pode ter alterações aí em plaqueta, hemoglobina, hematócritos, e isso pode repercutir diretamente no exercício e na movimentação do paciente. Um outro ponto interessante para a gente estar considerando é que antes falava-se muito na sobrevida. Quando falávamos no câncer, né, então a gente garantia aí uma sobrevida para o paciente. Atualmente isso tem mudado e o foco tem sido aí na qualidade de vida que o indivíduo terá durante e após o tratamento oncológico. Então, toda uma abordagem de funcionalidade tem sido atualmente pensada para o paciente oncológico e não mais esse conceito apenas de sobrevida. Por fim, estamos diante de um público dinâmico. A comunicação de uma criança de 7 anos com um tumor ósseo será diferente de uma de 14. O fisioterapeuta terá que ter criatividade para trabalhar, proporcionar um ambiente acolhedor, misturar com o lúdico, facilitar a adesão do paciente ao tratamento. Uma abordagem muito nova e aceita pelos pacientes é a quimioterapia. Vale a pena explorar. Não podemos nos esquecer da família nesse contexto. Eles são membros da equipe terapêutica. Os pais precisam incentivar e estimular os filhos. Muitas das vezes há uma proteção excessiva e isso não ajuda no tratamento. Por isso a família deve ser informada das condutas de todo o tratamento e entenderem o seu papel, que é de muita relevância.